Olá, se você está assistindo a este vídeo, é porque muito provavelmente você identificou com as suas dificuldades de raciocinar com clareza nos últimos tempos, principalmente, algumas dificuldades que remontam até o seu tempo e principalmente os seus tempos de infância, as dificuldades que você deve estar sentindo de não conseguir concatenar as suas ideias. Como é que, por diversos momentos, você tenta fazer alguma coisa ou várias coisas em sequência e, às vezes, perigosamente simultaneamente, e não consegue obter o resultado almejado? Isso, basicamente, se dá a um processo que é o que vem sendo objeto do meu estudo e a preparação contínua para, em muito breve, lançar os nossos cursos sobre a arte de pensar com clareza. No tocante aos últimos momentos que estamos passando, que está sendo muito corroborado pela pandemia pela qual estamos passando, independente aí se ela foi manipulada, se não foi, se foi A, B ou C que colocou isso no mundo, e se tem o objetivo de controlar o mundo, seja lá como for, não será esse agora o escopo da colocação. Mas tem uma peculiaridade que muitos de nós não se dá conta desde sempre. Tudo começa, tudo, absolutamente tudo começa a partir do nosso pensamento. Quando nós nascemos, o primeiro sinal de comunicação nossa com o mundo externo, quase sempre, quando nascemos, é aquela ardência no pulmãozinho que se expande, a gente precisa respirar e dá uma ardência, né? Então a gente se comunica instintivamente pelo choro e dizendo que, olha, isso está me ardendo, está me incomodando, até que a mamãe coloca a gente sobre o seu colo, vai acalmando e tudo, e as coisas gradativamente, por esse novo jeito de viver, começam a se dar. Um outro momento é o momento da primeira amamentação, que é uma ligação direta, externa, do filho com sua mãe, e a partir daí, com o desenvolvimento dessa criança e a sua inter-relação entre ela e os pais, vamos perceber que uma série de fatores ocorrem e concorrem para o que será ou quem será esta criança no futuro adulto, as coisas que potencialmente ela estará provocando para vir a experimentar, a passar, sendo que basicamente isso tudo vai ser uma influência direta de como essa criança foi ou educada ou adestrada. Uma notícia chata é que quase sempre, para não dizer sempre, nós nunca fomos educados. Quando a gente sai da barriga da mamãe, não tem nem uma bula, nem um manual de operação. Então, na realidade, somos adestrados, e por conta desse adestramento que vem dos nossos pais, que também passaram pelo mesmo processo que os nossos avós passaram, nossos trisavós, tataravós e por aí afora vai, a chamada, entre aspas, educação se dá de uma forma empírica. E em muitas vezes ela pode vir a se tornar desastrosa ao longo da vida, sendo necessário a intervenção de um profissional qualificado para as devidas correções. A notícia boa é que, uma vez que isso está dentro de mim e eu começo a tomar por uma busca minha, por estudo, por meditação, pesquisa, buscando profissionais corretos, eu vou me descobrindo, eu vou sabendo quem sou eu. E a partir daí, eu posso redirecionar todos os aspectos da minha vida. Isso é muito importante para que nós possamos realizar o advento nosso, que é a nossa vida aqui neste planeta, ou em qualquer outro lugar em que nós estejamos passando pelas experiências necessárias para a nossa evolução. Cabe aqui um particular no que nós estamos passando nos últimos tempos, que deve estar deixando muita gente tensa, preocupada, melancólica, angustiada, deprimida e passando por situações extremamente
perigosas e delicadas. Mas o que acontece, na verdade, é que tudo isso que nós estamos passando agora são as consequências de tudo aquilo que ficou acumulado desde os primórdios da humanidade. Então, é até interessante a gente colocar para pensar aquela célebre frase, né? A semeadura, ela é opcional. Você pode ou não plantar, você pode plantar isto ou aquilo, mas tem um detalhe: quando se vai plantar, é necessário que sejamos sábios e coloquemos na terra de boa qualidade, de boa análise, boas sementes, porque aquilo que será reproduzido no futuro será o espelhamento daquela semente ou daquelas sementes. Então, a semeadura é opcional, agora a colheita é inevitável. Não adianta você, por mais força de pensamento que tenha, colocar na terra uma semente de abacate e querer colher jaca. É difícil. Tem muita gente que tenta aí, né? Tem gente para tudo. Mas outra coisa que também é muito importante, se a semente do abacate não for muito bem escolhida, bem selecionada, você vai colher aquilo que você plantou. Então, assim vem sendo a nossa existência, geração após geração. E agora, por toda essa situação que nós estamos vivendo, várias coisas chegaram a um ápice da sociedade onde não há mais por onde correr. Aí vem a tal diferença. Se você chegou, por exemplo, até aqui nesse vídeo, é porque isso efetivamente está te incomodando. E é por isso que eu estou desenvolvendo esse trabalho já há algum tempo. Vou convidar vocês, né, ao final dessa explanação, para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, né? Ativem o sininho das notificações, porque senão vocês não vão saber o que tem de novidade. Deem o seu like, e se por acaso não gostar, deem o seu dislike. Democracia é tudo, né? E compartilhem, porque o objetivo desse trabalho, que já dura muitos anos, mas somente agora é que está tomando essa formatação para compartilhamento com as pessoas, é que eu estou levando a cabo. A experiência já se dá de muito tempo na área de palestras, ensaios literários, coaching, mentoria, ou seja, não há nenhum trabalho irresponsável sendo feito aqui. Até por conta de um primeiro livro que eu escrevi, que foi em 1988, e que, para vocês entenderem como é que todo mundo passa por situações inusitadas, e eu não sou exceção, eu ainda não consegui publicá-lo, embora já tenha o meu registro e tudo direitinho. Mas coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente, às vezes, acaba sendo vítima da gente mesmo. E é quase sempre isso. Então, o livro chama-se A Era da Crisálida, onde eu abordo a lei de causa e efeito sob uma visão filosófica búdica, né? Porque é uma lei da qual ninguém consegue escapar. Causa alguma coisa, vai colher o efeito. Não tem jeito. Então, juntando todos esses estudos e pesquisas, né, e conversas com profissionais, minhas próprias experiências fazendo psicanálise e tudo mais, eu estou percebendo que nesse momento que nós estamos vivendo agora, chegou um momento que não vai dar mais para continuar a fazer de conta de nada. Como eu também venho da área de eletrônica e de microinformática, tudo isso que vocês estão vivendo hoje, com esse celularzinho na sua mão, eu comecei bem lá atrás, nos anos 70, com aqueles computadores enormes, e hoje vocês não têm ideia, um celular desse na mão de vocês, na minha mão, se fosse naquela tecnologia, eu estaria ocupando mais do que um andar inteiro. E hoje ele faz coisas realmente fantásticas. Mas, lamentavelmente, por toda essa má estrutura em que a sociedade se estabeleceu, o que tenho observado? A internet tornou-se um terreno muito fértil, cada vez mais, para o faz de conta. As pessoas criam seus avatares, né? Maquiam, né, as suas imagens, em muitos casos,
fazem perfil fake, ou seja, fazem de toda sorte de atos que não são muito corretos, mas querem para si o melhor. Então é por isso que, tocado por esse tipo de consequência sistemática em que nos colocamos, já há muitos anos eu me reportei para esse tipo de pesquisa e verifiquei que é através do pensamento que tudo isso decorre. Se a gente não pensa correto, a gente não fala correto, a gente não age correto. Então, são 3 tipos de ação que nós sempre vamos fazer: a mental, a fala e a ação propriamente dita. E essa última, quando ocorre, não tem mais aquela situação que a gente já viu tanto em algumas piadinhas, quando um determinado flagrante é dado e a pessoa que pega com a boca na botija fala para quem o pegou: não é nada do que você está pensando. Não, a pessoa não está pensando, ela está vendo. Então, nós criamos na sociedade um sistema de criação de inverdades para atingir objetivos que nem sempre são os mais corretos. E nesse tocante, as mídias, as clássicas mídias, né, antigas, né, rádio, jornal, televisão, deixaram de ser meramente informativos para serem formadoras de opinião e até indutoras de certos ideais que nem sempre são os mais corretos. Com o advento do celular, que originalmente, né, quem pegou esse tempo, como eu peguei, era a telefonia móvel, né, tinha aquela caixinha, com aquela, feita uma maletinha, e hoje nós temos esse instrumento fantástico, descobriu-se que isso é uma ferramenta de disseminação fulminante. O efeito é devastador. E por conta disso, e pela própria malignitude que também é inerente ao ser humano, muita coisa vem acontecendo em função desses pouquíssimos que querem dominar, controlar e gerir a vida de tantos. E isso custa sérias consequências, como nós estamos acompanhando agora. O ser humano nunca esteve tão isolado, mas tão conectado. Então, está muito comum você ver que as pessoas ficam bom dia, boa tarde, boa noite, postando baboseiras, né? Verdadeiras baboseiras, desculpem o termo, mas coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, não acrescenta nada. E assim, as pessoas vão criando uma falsa ideia de que estão vivendo. E assim, é mais um copinho de café, é mais uma canequinha de cerveja, é mais um cigarrinho, até que chega uma hora que, puf, acabou. Aí vem a família, bota num caixão, enterra e tal. E as pessoas acham que isso é viver. Onde nós temos uma oportunidade, na realidade, em cada existência nossa, de evoluirmos fantasticamente. E se nós observarmos o universo, o nosso tempo de vida, por exemplo, aqui na Terra, por questões ainda não totalmente reveladas, mas daqui a um pouco de tempo iremos saber de coisas também fantásticas, nem tudo é só terror. Mas imagine uma pessoa que vive conscientemente, saudavelmente, produtivamente, até 100 anos, fazendo coisas assim, vamos imaginar, né, que ela fizesse coisas ainda como 30, 40 anos, ela estivesse fazendo aos 100. Em presença de um universo que sempre existiu, existe e existirá, é tão pouco tempo para aprender tanta coisa que nunca acaba. Sempre temos mais a aprender e apreender, em que, na maioria das vezes, o que nós observamos? Em que somente o que interessa é aquilo que começou a ser introduzido no nosso adestramento familiar, é atender às necessidades da sociedade. Então, hoje, fica essa coisa chata e irritante na internet. Compre isso, compre aquilo, uma nova fórmula, é um guru de não sei o quê, e aquela receitinha de bolo que eu não pretendo seguir na sua plenitude, apenas algumas coisas básicas que é para que eu possa me comunicar com vocês dentro desse meio de comunicação. Mas aquelas coisinhas chatas que falam horas, aquele padrãozinho que foi importado lá do norte do continente, né? Fala, é aquele blá, 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 faz aquele monte de história para chegar no final das contas, você está esperando.
por quanto é que ele vai querer me empurrar isso e de que jeito eu vou pagar. Então, o tempo todo é sendo feito aquela teoria da escassez, que você encontrou uma coisa que você nunca viu antes. Conversa, é a maneira de falar, o jeito de falar, mas quase sempre é a mesma coisa. Por que disso? Porque uma coisa não podemos esquecer. Todos os questionamentos que eu tenho têm como origem o eu interior, o meu eu superior. Para todas as perguntas que eu fizer, eu tenho que buscar a resposta em mim. E é isso que, efetivamente, as pessoas não estão fazendo. Elas cometem uma série de erros durante a sua vida e querem que, por uma operação miraculosa, alguém chegue e traga a solução e coloque no seu colo. Isso é de uma infantilidade em que, lamentavelmente, a maioria das pessoas não se dá conta. Mas o lado bom dessa história, como eu disse há pouco atrás aqui, é que a solução está dentro da gente. Então, na realidade, eu não dependo de ninguém. O que a gente precisa, sim, é ter a disposição de mudar, pagar o preço, porque entre pegar um livro e estudar, pesquisar, fazer uma série de ações que demandam um certo esforço interno, tem gente que não vai querer fazer isso, vai preferir, né, só os prazeres materiais e que são momentâneos. Isso vai acabar e não vai levar a nada, você não aprende nada. Daqui a pouco, entra-se novamente naquele círculo vicioso, né, dos problemas, das dificuldades e sempre naquela situação. Alguns mestres lá atrás já falaram. Vocês, se quiserem saber quem foi, vamos pesquisar. Como posso obter resultados diferentes com pensamentos, falas e ações iguais? Voltamos ao caso da semente de abacate. Se você planta abacate, vai colher abacate. E dependendo do jeito, dependendo de como está a terra, se você não presta atenção nas mudanças climáticas, tem todo um conjunto de coisas que são dinâmicas e por isso você tem que prestar atenção. Então vejam que isso não é, ao mesmo tempo que é simples prestar atenção, existe toda uma metodologia, um mecanismo no qual nós precisamos treinar. Por isso, desse objetivo de formar essa comunidade, para que possamos trocar as ideias dentro de algumas fórmulas que são vistas, às vezes, até a olho nu. Né? Se a gente chega no mecânico e o carro está com um problema, ele não vai chegar e vai dizer, faz isso. Não, ele vai fazer um diagnóstico, vai pegar aparelhos, vai ligar ali, e assim somos nós. Então, esse tipo de situação que a gente precisa desenvolver, ele só pode se dar quando você junta um grupo de pessoas, forma uma comunidade, e essas experiências começam a ser trocadas como um mecanismo, por exemplo, de troca de experiências, e isso vai se tornar mais estimulante na nossa vida. Daí a importância de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, dar o dislike e compartilhar, porque na medida em que essa massa cresce e se torna mais crítica das observações, mais opções nós temos no campo da observação para trazer-nos a um resultado melhor. Isso é uma coisa que normalmente a gente não vê na internet. Por isso que eu já estou levando esse tempo aqui conversando com vocês. O que a gente aprende aí nas técnicas? 3 segundos, 5 segundos, 7 segundos. Se você não prender, o pessoal de internet não tem paciência. O pessoal que é vazio, que quer tudo imediato, ou quer ficar só matando tempo. Eu não estou aqui para matar tempo, nem tampouco roubar o tempo de vocês, mas sim conversar maduramente, honestamente, sinceramente, para que juntos possamos modificar a nossa escala de ascensão evolutiva. Esse é o trabalho que, efetivamente, eu estou buscando fazer aqui com vocês para que nós possamos, passo a passo, desenvolver uma maneira de evoluir conscientemente. Por isso que lá no Facebook eu fiz uma breve explanação e uma chamada para este vídeo que eu estou colocando no meu canal e na minha fanpage, para que nós possamos começar a criar essa massa de entendimento. Neste momento, eu me despeço,
desejo a vocês um excelente dia e que nós possamos efetivamente nos tornarmos, por inteligência, um pouco mais fraternos. O meu melhor namastê para vocês e até o nosso próximo encontro.